Toutes les choses, c'est des risques. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e hoje a gente vai falar do grande ano cósmico ou das eras astrológicas ou astronômicas, chame como queira, né? Mas a gente vai falar de um ciclo que acontece astronomicamente, acontece um ciclo, e esse ciclo que foi percebido pelos nossos ancestrais, então civilizações muito antigas perceberam esse ciclo, e daí surgiram muitas datas comemorativas, surgiram muitas simbologias, muitas religiões, tem aspectos baseados nessas datas e muito significado para a gente entender a evolução da raça humana. Ou se você não acredita em nada disso, pelo menos a gente vai compreender aqui o que acontece no céu astronomicamente falando, né? O que acontece com as estrelas. Então eu coloquei no meu simulador aqui como se a gente estivesse vendo o céu mesmo por um telescópio, ou em algum lugar que o céu seja muito bonito, a gente estivesse olhando para as estrelas. E aí a partir disso a gente vai estudar essas passagens de eras. Então quem está acostumado com misticismo, ocultismo, astrologia, cosmogonia, todas essas coisas já devem ter ouvido falar que nós estamos passando por uma mudança de era. Então tem gente que fala que é a nova era, ou a era de ouro, a era de aquário. E é disso que eu vou falar. Por que a gente está passando por essa era, né? Falando, olhando para o céu mesmo, olhando ali na ciência. Por que a gente está passando por essa era? Nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Então, para a gente entender isso, a gente vai ver um monte de conceitos aqui que eu não vou me aprofundar tanto nos termos técnicos. Eu vou fazer outros vídeos explicando os termos técnicos, já até fiz alguns. Mas eu vou explicar mais o que está acontecendo realmente ali na prática, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente está olhando o céu de hoje, dia 30 de março de 2021, a gente estando aqui no Brasil, São Paulo, né? Às 2 horas da manhã e 24 minutos. Então, a gente está olhando o céu ali. Então a Via Láctea está ali em cima, a gente pode localizar algumas constelações, né? Eu posso até aqui mostrar os desenhos das constelações e tudo mais, né? Então tá aqui a constelação de Sagitário. Enfim, eu vou pegar o último equinócio que nós tivemos, porque o equinócio, depois vocês vão entender isso, é uma data muito importante que dela que provém várias dessas datas, várias marcações desses ciclos, inclusive, por exemplo, para quem sabe de signos, por exemplo, o signo de Áries é considerado o primeiro signo, né? Meio estranho, porque ele começa em março, não começa em janeiro. Se a gente fosse por uma lógica, o primeiro signo seria em janeiro, o primeiro mês, né? Mas não, o primeiro signo é o signo de Áries, que acontece mais ou menos ali começa no dia 21, 22 de março. E por que disso, né? Então tudo tem uma razão e tem a ver com o equinócio. Então se a gente for ver aqui deste ano, então março, eu vou voltar alguns dias no tempo. Nesse meu simulador eu consigo mostrar o céu do dia que eu quiser, a hora que eu quiser. Então eu vou voltar um pouco no tempo. Vocês vão ver que entre ali o dia 20 e o dia 21 de março
foi quando o Sol nasceu exatamente no leste. Então, para quem não sabe, o Sol não nasce sempre no leste e se põe no oeste, como a gente aprendeu lá na escola. O Sol ele varia, ele nasce só 2 dias por ano no leste, no ponto leste, e se põe no oeste. 2 dias por ano, e esses 2 dias por ano que são chamados equinócios. Quando esses dias mudam, né, em outros dias eles não nascem, o Sol não nasce exatamente no leste, ele varia. Ele faz uma variação. Em outros vídeos eu vou mostrar essa variação. Essa variação leva aos solstícios, que também é uma data muito importante. Então, por exemplo, várias comemorações como o Natal, principalmente, tem a ver com o solstício, né? Hey, Sheldon, are you and Leonard putting up a Christmas tree? No, because we don't celebrate the ancient pagan festival of Saturnalia. In the pre-Christian era, as the winter solstice approached and the plants died, pagans brought evergreen boughs into their homes as an act of sympathetic magic, intended to guard the life essences of the plants until spring. This custom was later appropriated by Northern Europeans, and eventually it becomes the so-called Christmas tree. Para quem conhece a maçonaria, eles comemoram sempre a passagem de grau deles, acontece em festas que eles comemoram no solstício e várias outras comemorações, outras coisas que a gente não imagina. Até na religião cristã, que a gente acha que não tem nada disso, tem a ver com essas datas. Então, em outros vídeos eu vou falar do solstício, mas hoje eu quero falar desses 2 dias específicos. Eu vou falar hoje, como eu estou falando da passagem de era, eu vou falar mais de um dia, que é o equinócio. O equinócio de primavera, que é quando começa a primavera. Então eles marcavam o começo da primavera, quando o Sol nascia exatamente no leste, e daí ele ia se deslocando. Então, vocês vão ver que várias coisas que eu falo aqui, eu vou poder só dar uma palhinha, não vou poder alongar aqui, porque senão isso aqui é um vídeo que duraria um curso inteiro, né? Eu quero falar exatamente aqui do equinócio. Então, nesse dia do equinócio, que é mais ou menos ali dia 21 de março, varia de acordo com a época, o Sol nasce exatamente no leste. E nesse dia, são 2 dias por ano, né? Aí tem o equinócio de primavera e o equinócio de outono, mas no equinócio de primavera ele nasce e vai começar a primavera. E aí o dia tem a mesma quantidade de horas que a noite. Eu já ouvi muitas dúvidas em relação a isso, sobre o horário de verão, se o Sol tem dia que ele nasce mais cedo, mais tarde, ou era só o horário que mudava. Então, na verdade, para você que não sabe, o Sol ele varia. Tem dia que dura menos e tem dia que dura mais. Isso varia de acordo com a posição dele, com as estações do ano. Tem dia que ele nasce mais tarde, tem dia que ele nasce mais cedo. Então tem épocas do ano que o Sol, que o dia dura menos do que a noite. E já tem épocas que o dia dura mais do que a noite. Então isso são coisas que eu vou explicar em outros vídeos. No equinócio, os 2 dias, né, de equinócio, então o que a gente está olhando aqui é o dia de primavera, que é lá pelo dia 31 de março, ele nasce exatamente no leste, e nesse dia ele tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então, por isso que é um dia muito importante. Então a gente vai olhar aqui. Então eu voltei aqui para o dia 20, né? Eu vou colocar no dia 21 de março. E aí vocês vão ver que lá, vou ir lá para quase 6 horas da manhã. Vocês vão ver que quando ele nasceu... Então, ó, ele nasceu ali às 6 horas e 14 minutos. Ele nasceu exatamente no leste. Tá vendo que ele nasceu exatamente no leste? Só para vocês visualizarem, né? Não é o que a gente vai estudar aqui agora, mas eu vou mostrar aqui em outros meses. Por exemplo, quando a gente for lá para maio, então vou colocar no mês 5. Vocês vão ver que o Sol ele vai nascer mais tarde
Então, ó, ele tá nascendo aqui às, ó, quase 6h50, às 6h40 ele tá nascendo, e ele tá nascendo bem mais para a esquerda, bem mais lá por noroeste, né? Então o Sol, ele se deslocou no mês 5, tá certo? Só que, voltando lá para o mês 3, é quando é como se fosse uma data base, uma data de equilíbrio, quando o Sol nasce exatamente no leste. Nessa data é o que a gente chama equinócio. Equi vem de igual, né, de equidade, então quando o dia é igual à noite. E aí que no hemisfério norte começava a primavera, que é aquela estação de colheitas, né, uma estação muito boa, e por isso que também a gente tem várias datas, vários deuses, religiões que veneram, por exemplo, a deusa Ashtar, né, que também já foi chamada de Nana em outras civilizações, também já foi chamada de, deixa eu olhar aqui, de Afrodite, né, que é aquela deusa que tem a ver com a fertilidade, né? Então tem a ver com a fertilidade, por isso, porque era o início da primavera e tudo mais. Então, essa é uma data muito importante. E aí o que, rapaz? Vai lá. E aí o que eu quero que vocês notem é que se a gente olhar lá o céu profundo, né? Eu vou tirar aqui a Terra para a gente olhar o céu lá. Vocês vão ver que o Sol ele está nascendo nessa data em Peixes. Então, olha só, e aí daí que vem as eras, por isso que nós estamos na era de Peixes. E essa data, aí eu vou explicar para vocês direitinho a variação do tempo, como que varia essa era, né? Mas a gente pode ver que a gente está no meio, então essa variação, ela mudou, a gente já está no meio e a gente já vai acabar com essa era, que é a era de Peixes. E essa era de Peixes, ela foi muito importante e é uma simbologia muito importante para o cristianismo. Então a gente sabe que o símbolo do cristianismo é o peixe, né? Lá quando começou os primeiros cristãos, que ainda eles eram perseguidos pelos romanos e tudo mais. Então, para um se identificar com o outro, eles costumavam desenhar aquele peixe. E na Bíblia tem muito dessa simbologia do peixe com Jesus, né? Ele multiplicou o peixe, ele andou sobre as águas, então tem a ver com esse negócio do signo de água e tudo mais. Porém, o que eu quero colocar aqui se agora a gente está na era de Peixes, e por que a gente vai mudar de era? Por que tem gente que fala que a gente vai para a era de Aquário, já existiram outras eras, por que isso muda? Então eu vou mostrar aqui para vocês. É o seguinte, os homens, né, inclusive os homens ancestrais lá, os mesopotâmios, os egípcios, eles se ligavam muito nessa coisa do movimento das estrelas, até porque eles precisavam disso para sobreviver, agricultura e tudo mais. E eles perceberam que esse nascer aí do Sol, como a gente viu aqui que ele está nesse ponto, ele varia. Eles perceberam que esse ponto variava alguns graus, então eles iam olhar no outro ano o Sol, de novo esse equinócio, e eles viam que o Sol não nascia no mesmo lugar, que esse leste que o Sol nasce mudou de lugar. E aí eles começaram a perceber que, né, isso aí é uma coisa passada de muitas gerações, é uma coisa até pouco documentada, assim, porque a gente não sabe como que eles chegaram nessa conclusão. Então a gente hoje já sabe disso, porém a gente não sabe como que eles chegaram nisso, por isso que eles tinham uma inteligência muito superior à que a gente imagina. Mas eles perceberam que, olha como que era incrível, eles perceberam que o Sol, esse nascer no leste, o equinócio, em relação as estrelas lá do céu profundo, no caso aqui é de Peixes, né? No caso aqui, lá era outra. Eles perceberam que isso variava 1 grau a cada 72 anos. Então, olha como que é incrível essa passagem de conhecimento. A cada 72 anos, o Sol variava 1 grau. E aí, como nós temos
12 signos, né, 12 constelações que a gente marca a passagem do Sol, a gente, fazendo as contas, a gente pensa, se o Sol varia a cada 72 anos, ele varia 1 grau, e aí pensa, 360 graus, né? Que é a volta toda do Sol. Então, 360 graus dividida por 12 signos dá 30 graus para cada signo, né? Então, como nós temos 12 signos, aí também é uma simbologia. Tudo isso eu vou ter que fazer um vídeo para cada coisinha dessa que eu vou jogando aqui, né? Mas cada coisinha dessa, por exemplo, por que 12 signos? Aí tem a ver muito com a simbologia da Bíblia, por exemplo. Por que Jesus tinha 12 apóstolos, por exemplo? Então, tudo isso tem muito a ver. E aí, então pensa, 12 signos, tá? 360 graus, que é uma volta completa, né? Que é um círculo 360 graus, uma circunferência. E aí você divide em 12 signos, dá 30 graus para cada uma. E aí, se ele varia uma a cada 71 grau, a cada 72 anos, então, em 72 anos vezes 2, ele varia 2 graus, né? 72 anos vezes 3, ele varia 3 graus. Então, como cada signo tem 30 graus, quanto demora para esse equinócio acontecer em outro signo, em outra casa astrológica, né? Que é o quê? Ele variar 30 graus. Se ele variar 1 grau a 72 anos, é só a gente multiplicar 72 anos vezes 30, que dá 2160. Ou seja, em 2160 anos, o Sol, quando ele nasce no equinócio, que é um dia muito importante, que ele nasce exatamente no leste, ele variou 30 graus, ou seja, ele foi para outra constelação. Então, é daí que surgiu a passagem das eras. Por muchos años, la Tierra pasó por la era de Piscis, pero la era de Acuario se llama la Hermandad Universal. Estamos entrando en esta alborada de luz, de mucha luz. La época de creer. Ahora estamos en la era de saber. Então dizem que em alguns anos a gente vai entrar para outra era, que é a era de Aquário. Nós não sabemos muito bem quando que são essas passagens de eras, né? Porque essa divisão do céu, dos signos em 12, 30 graus, isso não é tão exato, né? Porque cada signo não ocupa exatamente o mesmo espaço, a mesma quantidade de graus. Então isso não é tão exato. Então tem gente que fala que a gente já entrou, né? Tem muita gente que fala que 2012, então tem a ver com o calendário maia, que eles também tinham uma precisão muito grande com essas coisas astronômicas. Tem gente que fala que a gente já entrou na era de Aquário. Tem gente que fala que a gente está entrando ainda, que vai ser daqui a alguns anos. Mas enfim, se a gente for subindo, né, nas datas aqui, então se a gente for lá, sei lá, vou colocar no número 3000 já, né, no ano 3000, a gente já vai ver que a gente já vai estar na era de Aquário, né? Então a gente já vai estar, esse equinócio vai acontecer na era de Aquário, então é muito interessante isso. E aí a gente pode pegar na Bíblia algumas coisas aqui. Então, por exemplo, quando Jesus falou da volta dele, né, ele fala uma simbologia que parece muito com essa simbologia astronômica aí. Então ele está falando do final dos tempos, da volta dele, né? Então ele fala assim, mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? A volta de Jesus, os discípulos dele perguntando, né? Ele falou, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não siga essa gente, não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto.
E continuou: uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes temores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei as palavras e a sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. E alguns de vocês serão mortos, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Então Jesus falando dessa nova era, né? É importante a gente saber dessa nova era porque ele fala assim, ó. Jesus manda preparar a Páscoa. Páscoa é importante a gente saber que tem a ver com passagem. Então a Páscoa é essa passagem de era. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então olha que engraçado, matavam carneirinhos. Em outros vídeos eu vou falar que a era antes da de peixes era a era de Ares, que tinha a ver com carneiro, com o chifre do carneiro, que tinha a ver com Moisés, que era uma era de fogo também, né? Ares é um signo de fogo, então tinha a ver com aquele Deus olho por olho, dente por dente. E Jesus veio com essa nova era que era mostrando um Deus mais bondoso, um Deus mais perdoar, dar outra face, essa outra coisa, né? Da água mais suave. E ele fala bastante dessas simbologias. E aí Jesus fala, né? Vão e prepare para nós o jantar de Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu. Então aí tem a ver com essa simbologia aqui que a gente está vendo agora. Aí Jesus fala: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Então o homem, né, a era de Aquário, um homem carregando um pote vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Então, olha só, é interessante que ele fala que antes, né, a gente vai ter prenúncios. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, aqui quando a gente começa a olhar quando começou a era de Aquário, tem muita gente achando que já começou em 2012, né? Ó, se a gente olha aqui, a era de Aquário, eles estão falando nesse site aqui de astrologia que começou em 2010 já. Então, é muito interessante a gente olhar o que foi dito ali na Bíblia, porque Jesus falou, né, que muitos iriam falar que o fim iria chegar antes, né? Esse retorno dele e tudo mais, esse novo ciclo, a nova era, muitos falaram que iriam chegar mais. E aí se a gente olha, por exemplo, esse site aqui de astrologia, fala que a era de Aquário chega em 2010, né? Ela chega em 2010. Então é como se já tivesse chegado. Assim como outros falam 2012, né? Chico Xavier falou 2019. Porém, quando a gente olha aqui no meu simulador, vocês viram que eu fui até o ano 3000, né? Vocês viram que eu fui até o ano... Essas datas não são muito exatas, mas é uma variação muito grande, né? 2010 para 3000 é muito grande. Vocês veem que antes de 3000... o Sol ali ainda está muito em peixes, né? Então essa data, ela é muito variável, mas é interessante notar isso, que pelo que eu vi aqui, vai demorar um pouco mais ainda,
e Jesus falou que realmente iria acontecer muita coisa ainda, né? Antes de chegar esse novo tempo, iriam vir falsos profetas, iriam vir como eu vi aqui, né? Ele fala que tome muito cuidado, né? Para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, ou já chegou o novo tempo, porém não sigam essa gente. Não tenham medo de guerras e revoluções, né? Então ele fala de pandemia, que também a gente está passando por uma pandemia aí que nova, né? Pelo menos para nossa geração a gente nunca viu uma coisa dessa. Então ele fala de doenças, de pandemia, um monte de coisa, guerras, revoluções. E ele fala, não se enganem, porque vai chegar alguém falando que essa nova era, porém é mentira. Ainda não chegou o novo tempo. Eu vou deixar o card aqui em cima de um vídeo que eu mostro os prenúncios dessa nova era, feito por cientistas, pessoas muito poderosas no mundo, né, economistas, ganhadores de prêmio Nobel, Fórum Econômico Mundial. Então eles mostram como que vai estar o mundo em 2030, como que eles imaginam, como que eles planejam, como que eles arquitetam o mundo para 2030. Então assistam o vídeo para vocês verem um pouco o que vai acontecer. Vocês vão ter uma noção dessa nova era, né? Nessa nova era que chamam a Era de Ouro, o que vai acontecer no mundo, que já está começando agora. E eu ainda vou falar de todos esses detalhes, então eu preciso falar, eu falei pouco das datas comemorativas que tem a ver com a Igreja Católica, essas datas que eram lá dos romanos, dos pagãos, que vieram para a Igreja Católica, então a Páscoa, o Natal, o Carnaval, né? Várias datas, Sexta-feira Santa, que a gente comemora, a gente não sabe a origem, não sabe porquê, e tem muito a ver com isso, com as estrelas, né? Tem muito a ver com o céu, com a astronomia, com a astrologia, tem muito a ver com isso. Então eu vou explicar cada detalhe, eu só dei uma palhinha de cada coisa, né? Porque eu queria explicar exatamente esse negócio do equinócio e a passagem das eras, mas eu vou explicar cada era, né? Cada era, o que significa, a partir do Gênesis da Bíblia, o que significa, qual que é a relação do céu, né? Do céu da Bíblia com o céu astronômico, com o céu astrológico. Então, cada data, vou falar dos solstícios também, que aí tem a ver com o ocultismo, tem a ver com maçonaria, tem a ver com Madame Blavatsky, cosmogonia, um monte de coisa eu vou explicar. Eu estou no começo do meu canal, então eu ainda vai sair muita coisa nesse sentido. Então se inscreva no canal para me ajudar, para que eu continue com esse trabalho, mas já deem uma olhada, igual esse vídeo que eu indiquei, eu vou colocar, que eu coloquei o card, né? Vou deixar no final também, mas dá uma olhada no meu trabalho, porque eu falo de bastante coisa. O meu canal ele é muito amplo, como eu sou professor de física, eu também sou economista e eu estudo isso, teologia, astronomia, é muita coisa, né? Então estou lendo Madame Blavatsky para conhecer, aí faço referências com a Bíblia, então é muita coisa que eu estou estudando para tentar entender o que está acontecendo, qual que é a nossa origem, para onde que a gente vai, e a Bíblia como grande, como o grande maestro de tudo isso, né? A Bíblia como o grande livro, o grande mestre de tudo isso. A Bíblia me dando um norte para tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Vai sair muita coisa, espero conseguir fazer todos esses vídeos aí que eu pretendo. Muito obrigado e até a próxima.
Eu já vi muitas dúvidas em relação a isso. Ah, tem horário de verão, tirar horário de verão, será que o dia realmente... Puta que pariu!